Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. E quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise Duque Tricolor, o caso Marcelo. Bem, esse vídeo vai ficar grande, é por isso que ele vai ser vídeo único do dia de hoje. Caso Marcelo, né? Eu já falei lá, quer dizer, eu falei lá atrás, aí falei um pouquinho mais. Eu falei ontem, agora eu tô falando hoje, porque eu preciso falar muita coisa ali que realmente a gente tem que falar sobre o caso Marcelo. E bom, eu quando fiquei matutando para ver se dava para colocar mais um vídeo ou outro, se dá para colocar os 3 vídeos ou não, se fosse vídeo único, infelizmente vídeo único, tá? Então só tem esse vídeo para você assistir no meu canal hoje. Não adianta, não tem outro vídeo. Mas antes disso, YouTube Live vai voltar, tá? Em algum momento. Vamos comentar aqui sobre esse caso. Bom, eu quero falar pra vocês, eu quero falar da forma mais cronológica possível, tá? Da forma mais cronológica possível, porque senão teremos problemas. Novamente, aqui eu só estou falando sobre fatos que ocorreram na mídia, não estou dando uma opinião minha, eu só estou fazendo justamente formulações para realmente você entender sobre esse caso. O início vai ser uma opiniãozinha minha, mas nesse meio termo aí não vai ser. Então, olha só como está sendo difícil o início do vídeo, porque eu não posso falar as coisas aqui e depois ser processado. Eu não quero ser processado. Nem por Marcelo, nem pelo Fluminense, nem por ninguém. Então isso vai ser um vídeo muito difícil. Mas vamos lá. Eu quero começar lá atrás, em alguns vídeos que eu fiz. Eu acho que foi em 2000 foi ano passado ou foi ano retrasado. Acho que foi ano passado, em que eu comentei sobre o Fluminense precisar de jogador grande, jogador que se valoriza. E eu comentei sobre os 2 casos que realmente mais apreciava. O caso do Marcelo e o caso do Thiago Silva. Eu falei muito sobre esses 2. E bom, eu estava analisando a situação do Marcelo e a situação do Thiago Silva. Thiago Silva, naquele tempo, já ano passado, tinha vencido uma UEFA Champions League, mas não era o personagem principal ali do Chelsea, mas era um dos personagens principais, não era o protagonista daquele time. Aquele time não tinha nem protagonista de fato, tinha muitos co-protagonistas. E depois, um ano depois, Marcelo ganha mais um título de UEFA Champions League, o quinto desse ano, e acaba justamente gerando toda a situação toda de que, pô, o Marcelo tá aí, ainda mais que o Marcelo foi capitão, o Marcelo que subiu a traça da penúltima UEFA Champions League ganhada pelo Marcelo. A última ele já ganhou nesse ano, né, nesse corrente ano. Então, tudo daí está inserido no futebol lá europeu. E bom, e aí a gente teve 2 casos. Primeiro, o Real Madrid, ele tem um princípio de reformulação. Ele sempre se reformula para sempre se manter competitivo, sem olhar justamente a quem. Ou seja, ele não olha assim, o Cristiano Ronaldo, maravilhoso, jogador qualquer. Ronaldo Fenômeno, jogador qualquer. Roberto Carlos, jogador qualquer. Cacilhas, jogador qualquer. O Real Madrid sempre tratou os seus jogadores como jogadores qualquer. E tratando os jogadores como jogadores qualquer, você perde muita força política, de administração lá dentro. Você vai entender isso daí porque eu tô falando isso daí bem depois, lá na frente.
E no caso do Thiago Silva, por exemplo, ele ainda tinha muita força política no Chelsea. Ele era o cara do Chelsea. Tanto que com ele o time sofria muito pouco gol, não sofria gol. E sem ele sofria bastante gol. Então a torcida sentia muito a presença do Thiago Silva. E aí aconteceu a primeira situação. O Marcelo sai do Real Madrid. Então foi ano retrasado na verdade da história. O Marcelo sai do Real Madrid e vai para o Olympiacos. Jogaria junto com o James Rodrigues. E aí, passado o tempo, o Marcelo pouco sendo utilizado pelo Olympiacos, que para quem não sabe é a quarta prateleira, né? Você pode colocar primeira, segunda, terceira e quarta. O Olympiacos está na quarta prateleira. A terceira tá, por exemplo, um Benfica e um Porto. A segunda tá um Borussia, um Bayern. A primeira tá o Real Madrid, tá um Inter de Milão. Entendeu? Tá um Barcelona. Tá um Atlético Milan. Então é só para você ter uma noção gráfica. E o Manchester City. O Manchester United, por exemplo, tá na segunda prateleira. Então tudo isso daí é para você entender o redor disso tudo. E aí, quando o Fluminense começa a conversar com o Marcelo, que já na história demorou um ano atrás, e Marcelo viu que ele não tinha mais poder para ficar justamente numa Europa, ele tinha três opções. Duas delas era para ele se tornar irrelevante. Major League Soccer, que é o campeonato de futebol dos Estados Unidos, e a Arab Cup, lá do time do Cristiano Ronaldo, em que ele iria. Ele chega e pensa: bom, Major League Soccer eu vou ganhar bastante, mas vou estar num campeonato que ninguém vê. Na Arab Cup eu vou ganhar muito e ver menos ainda. Quer dizer, hoje em dia tá vendo mais, né? Do que a Major League Soccer, mas quase ninguém vê. Alguém sabe por que o Cristiano Ronaldo tá metendo tanto gol? Ninguém sabe. Se o Cristiano Ronaldo falar que meteu 300 gols na Arab Cup, alguém vai acreditar? Todo mundo vai acreditar. Entendeu? É só isso que eu quero comentar, inicialmente. E bom, ou ele poderia voltar para o futebol brasileiro. Mais especificamente para o clube que revelou ele. O Fluminense. Ele volta do Fluminense. Ele volta para o Fluminense. Porque ali ele poderia ganhar algum título. Ainda mais Libertadores do ano seguinte. Que é o segundo título mais importante dos clubes no mundo. Para quem não sabe, né? Você tem o UEFA Champions League em primeiro, Libertadores em segundo e Mundial em terceiro. Então ganhar uma Libertadores é muita coisa pro Marcelo. Ainda mais que ele já ganhou o Mundial, já ganhou o UEFA Champions League. Falta ele ganhar o terceiro mais difícil, a Libertadores da América. E bom, foi um ano espetacular de 2023. Porém, vamos ter que parar no jogo de Fluminense e Cruzeiro. E também vamos ter que parar em Fla-Flu final do Carioca daquele mesmo ano. Se lembrando lá atrás que o Mário Bittencourt falou parabéns ao Fluminense que acabou ganhando, que acabou de ganhar o Carioca e uma Libertadores. Que é o que a gente ganhou no ano seguinte. E bom, segue a situação do Marcelo. O Marcelo, ele entra num time que tinha Alexander como um jogador que era volante
de ofício, mas que com o Marcelo ficava fazendo essas trocas. Acabou justamente sendo o grande personagem, não o Marcelo, o Alexander, que acabou justamente fazendo o jogo virar para 4-1 e o Fluminense sendo campeão da Liga. O Marcelo não era protagonista daquele time. Não era nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Sequer pode ser chamado de protagonista. Ele era somente um coadjuvante. Segue caminho. Ele acaba somente se enfrentando também, se confrontando com mais dois temas importantes. Eu até não esqueci de falar um, mas eu vou falar agora. Sobre o caso do pisão que ele fez no jogador. Lá do Argentino Júnior. Em que ele acompanhou, o cara melhorou e tá voltando aos poucos a jogar futebol. Isso daí gerou muito problema dele. Isso daí gerou muitas certezas nele. Sobre como que ele estava jogando, de como que ele estava se posicionando ali na situação toda. E gerou todo esse desconforto para o próprio jogador Marcelo. Segue o jogo. E vamos para o ponto justamente decisivo. Cruzeiro e Fluminense. Em que o Cruzeiro, no Cruzeiro, alguns jogadores do Fluminense são machucados, entre eles o Alexander, que eu falei lá atrás, e o Fluminense cai de ritmo. Dessa queda de ritmo, existe um ponto muito forte. A queda vexatória de um Flamengo muito fragilizado com o comando técnico de Jorge Sampaoli. A gente cai para o Flamengo nas oitavas de final e a gente acaba se afundando mais ainda. No meio desse tempo todo, Marcelo ele acaba somente entrando em polêmicas com torcedores. Desse ponto, eu acho que tinha duas polêmicas. A polêmica no estacionamento e a polêmica no... qual é o nome do troço? Machado? Do Lago do Machado. Em que ele gerou um desconforto para um torcedor do Fluminense, que acabou gerando mais desconforto para ele. Nesse meio tempo todo, Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, recebe a informação que Marcelo não está não está bem justamente com a equipe e que estaria com vários e vários problemas comportamentais dentro do elenco. Ele questiona em que ele é atacado tanto pelo Mário Bittencourt quanto pelo Marcelo. Depois disso, a gente vê uma acomodação por parte do Gabriel Amaral, em que ele não volta mais nesse assunto para comentar. Mas ali já estava ali dentro que o Marcelo já não era uma pessoa que era agradável ao futebol. Para pontuar isso tudo, a gente pula um tempo e vai para a final da Libertadores da América, em que de novo Marcelo não foi bem colocado ali. Não teve participação alguma justamente nessa grande vitória na Libertadores. Quem foi justamente o grande responsável foi Diogo Barbosa. O jogador que deveria ser o reserva dele, no caso. Diogo Barbosa. Então, ele assume justamente a titularidade e faz com que o Fluminense ganhe uma Libertadores com o Marcelo de novo, não sendo nem sequer protagonista e muito, muito fracamente coadjuvante nesse elenco todo. Surge justamente o Mundial de Clubes. E de novo, Marcelo se transforma em um coadjuvante. Na primeira partida contra o Al-Ahly do Egito, em que ele acaba nem existindo, e surge como um antagonista na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City,
ou ninguém se lembra justamente que aos 30 segundos do primeiro tempo ele faz um erro crasso de jogador de jogador que realmente até mesmo do sub-13 não era para fazer. E que todos os técnicos que quando vem esse erro crasso, ele fala assim, pare a jogada, vamos conversar ali na salinha sobre essa jogada. Ou ninguém se lembra mais disso. Que foi por conta do Marcelo que começou isso tudo. Aí ele desmoralizou completamente. Fingiu lesão e foi trocado pelo jogo Barbosa de novo, que melhorou o time, mas ali já estava o estrago feito. 4-0 Manchester City em cima do Fluminense. Chega ao próximo ano, em que novamente Marcelo continua sendo coadjuvante. Se mete mais uma polêmica, agora saindo do CT. E mais uma vez Marcelo sendo questionado sobre isso tudo. Quer dizer, até agora não teve nenhum, nesse vídeo todo não teve uma menção positiva a Marcelo. Que consegue ser igual pior do que Felipe Melo. Que hoje a torcida olhando para o Felipe Melo, treinando e sendo reserva, significa um ataque frontal à torcida do Fluminense. E o Marcelo também. Sai Fernando Diniz, que dava uma moral pro Marcelo, mas que foi totalmente desmoralizado, porque Marcelo achava que talvez com o Fernando Diniz sendo técnico da seleção brasileira, eles convocariam o Marcelo em algum momento, o que não acabou acontecendo. Até teve um momento, não sei se você lembra, até teve um momento sobre os jogadores do Fluminense, ele ia convocar algum jogador do Fluminense, ele falou que ia vir, só convocou o Nino e o André. O Marcelo nem chegou a ser cogitado, desmoralizando ainda mais ainda ele. Chegou o Mano Menezes, que novamente faz erros crassos de qualquer técnico, de colocar apenas alguns jogadores para jogar, e não todos eles. E o Marcelo é um desses jogadores selecionados para jogar. E aí chega justamente as 3 últimas decisões e situações decisivas do caso Marcelo. A primeira, que é o caso justamente do Marcelo falando no jogo do Vitória, em que ele estava muito mal. E claro, o único ponto bom é que ele ganhou um estádio em nome dele. Foi a única coisa. Que ele falou, declarou juras de amor, que ele queria continuar no Fluminense até o próximo ano no máximo. Entendeu? Tudo isso daí, e o próprio Mário Bittencourt falou que ia ver isso, acabou nem vendo. Porque o Mário Bittencourt falou que ele só ia ver a questão de contrato apenas no final desse campeonato, porque não sabe se o Fluminense vai cair ou não. E até hoje também não sabe se o Fluminense vai cair ou não. Mas beleza. Caso Mário Bittencourt, fala depois. E aí chega no fatídico a situação em que, em 2024, o Marcelo se transforma em mais um coadjuvante, o Thiago Silva se transforma em um protagonista, e, de fato, hoje todo mundo coloca como a dupla de zaga ideal Thiago Silva e mais um. Basicamente é isso. Chega então ao decisivo jogo contra o Vitória. Falei lá atrás. E bom, Marcelo, que continua muito ligado ao Real Madrid. Eu falei sobre a questão da desmoralização e tudo mais. Falei lá atrás, você lembra lá atrás que eu falei do Olympiacos, que ele via que não tinha oportunidade, ainda mais no futebol europeu e tudo mais, mas ele ainda ama de amor pelo futebol europeu. Ele chega no jogo perguntando para uma repórter como estava o jogo do Real Madrid e Barcelona. Em que ela falou que estava 1-0 Barcelona. Ele chega no jogo
apagadíssimo, completamente fora da realidade, em que o Mano Menezes erra na escolha de colocar ele em campo, que não era para ter colocado ele em campo. Se ele não tivesse colocado ele em campo, a gente ia empatar no mínimo, mas ele colocando ele em campo ficou -1 na defesa, que foi a oportunidade que o cara precisava para perder o jogo. E que na história era para ter colocado um outro zagueiro ali no lugar do Manuel, que já estava morto de cansaço. Mas eu preciso comentar alguma coisa sobre isso? Não preciso. E aí surgiu esse último jogo contra o Grêmio, em que o Marcelo ia ser colocado, porque novamente a escolha mental dos jogadores é entender que alguns jogadores são mais preferidos do que outros, e aí ele viu somente na banca de reserva que ele ia ser o preferido e ele iria entrar. Beleza. Ele acabou não entrando. O Marcelo ficou revoltado com ele. E em comum acordo falou assim: não jogo mais pelo Fluminense. Bom. Olha só o tamanho disso. 21 minutos de vídeo. Agora eu quero comentar somente sobre o que o Vilela Verante Tricolor falou. E depois comentar sobre a situação da nota oficial do Marcelo. Só para falar, em todo momento, o Gabriel Amaral ele falou muito pouco sobre o Marcelo. Não sei por que motivo, mas pode ter tido algum problema ali que ele percebeu. Galera, Tricolor, acabei de ver que saiu notícia aí da saída do Marcelo, do Fluminense, e eu posso afirmar para você, torcedor do Fluminense, que o Fluminense agiu rápido e agiu bem, né? O Marcelo, infelizmente, não é aquilo que muita gente pensa. E eu posso afirmar para vocês que a decisão foi acertadíssima. Agora, nesse jogo de ontem, vocês viram, né, em atitudes, não tinha como esconder, porque foi uma coisa aberta, o cenário. E é dali para pior. E aquilo, em relação ao Mano, era desde a seleção brasileira. E mesmo independente do Mano, é um cara complicadíssimo. Difícil demais. Foi campeão, é aquela coisa de agradecer, participou aí da nossa conquista da Libertadores, do Campeonato Carioca, do Bicampeonato Carioca, Recopa, Tuelva, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, o Marcelo não é esse cara que vocês imaginam que é. Pode ter certeza, né, do que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então, ainda bem que aconteceu isso ontem, né? Pelo menos ele não vai ficar aí, né, até o final do ano, dentro do grupo, e Deus sabe lá o que estaria acontecendo, né? Uma permanência dele nos próximos 6 anos. Então vai com Deus, né? Deveria ter saído antes, né? Todo mundo queria que ele saísse, na realidade, todo o staff, família, né? Vamos voltar, vamos embora. Ele foi ficando e aí culminou com isso. Aí sai dessa maneira esquisita, meio feio, né? Mas é isso, graças a Deus resolveu. Então é o que você viu, né? Normalmente eu não posso mostrar o vídeo, só posso mostrar o áudio. Mas você viu. Você viu o que eu falei de seleção do Diniz. Eu falei sobre a questão do Campeonato Carioca, que normalmente não foi ele relevante. Do Mundial, que ele participou, mas também foi relevante para a nossa derrota. Da Recopa, que ele também não foi relevante em nenhum momento. Quer dizer, só teve aquele cruzamento que ele chegou, foi ter uma certa relevância. Sim. Mas é isso que eu estou te falando. Você percebeu? Do porquê isso tudo aconteceu. E bom, só para finalizar aqui a nota oficial do Fluminense, né? Eu posso mostrar isso aqui para vocês, né? Por imagem. Nota oficial, Marcelo Vieira. Fluminense, jogador comunica o encerramento do contrato em comum acordo. Fluminense e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado das categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista do título de Campeonato Carioca 2023,
dos inéditos títulos de Libertadores 2023 e Recopa 2024. O laço afetivo entre Fluminense e Marcelo segue mantido. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio Centro de Treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios. Bom, para encerrar aqui, sobretudo, a situação toda. Deveria ter dado mais espaço para aqueles que foram ofendidos pelo Marcelo? Deveria. Mas agora, existe gente... Não, eu peguei justamente essa informação de um torcedor, que eu não vou mencionar aqui, mas que ele fala: ai, agora os prepostos do Mário Bittencourt vão revelar quem de fato é o Marcelo. Eles sabiam, mas não contaram para ninguém. Marcelo é líder de não sei o que, sócio do não sei o que, dono do não sei o que, abandonou a mãe, do não sei o que, o pai, trai a mulher, espanca, e por aí vai. E, tipo, é burrice isso. Já que Marcelo foi relevante em algum momento. Marcelo foi o grande culpado do Fluminense não ter conseguido manter-se em pé no jogo contra o Manchester City. Em diversos momentos, Marcelo escolhia não jogar. Desculpe, mas não tem outro. Não tem outro. Que bom que eu falei tudo daí, né? Falei sobre a questão do Cruzeiro, falei sobre a situação justamente da briga do Gabriel Amaral, eu já falei também sobre a situação do Fluminense, do Campeonato Carioca, da Libertadores, justamente ali da vida após Cruzeiro, da situação ali da queda do Fluminense nesse ano, que também tem participação do Marcelo. Então é complicado. É complicado. Tá bom? Não tenho opinião. Eu só tenho informações sobre isso para te dar sobre isso. Você pode fazer com que elas que você quiser. E também peço para que qualquer um que queira utilizar esse vídeo, utilize esse vídeo no integral. Pode utilizar para comentar sobre todo esse tema. É importante comentar. É importante entender, por exemplo, que Marcelo, ele não queria vir para o Fluminense. Marcelo, ele veio para o Fluminense como oportunista. O Thiago Silva não veio como oportunista. Porque, novamente, ele tinha lugar ali no Chelsea tranquilidade. O Chelsea ficou em 7º colocado na última Premier League. Muito por conta do Thiago Silva. Então a gente vê a situação. O Marcelo hoje é um oportunista. Como foi justamente o Douglas Costa. Como está sendo, por exemplo, o Davi Terãs. Entre outros todos. Depois muita gente reclama do porquê o Fluminense está nessa situação, né? Por que será? Muito obrigado. Eu nem falei, se inscreva no canal, mas eu vou falar isso, né? Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comédia, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Eu sei que ficou grande esse vídeo, mas é o único vídeo que você vai ver. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, tricolor!